Sejam bem-vindos ao tour dessa casa. Quem já acompanha aqui no canal, viu os vídeos de quando eu vim aqui pela primeira vez e também do nosso vlog de obra. E hoje eu tô aqui muito, mas muito feliz nesse dia lindo de sol, céu azul, para mostrar como ficou a casa depois da nossa reforma e também do homestaging. E já vou avisando, se você quiser ficar aqui, a gente vai deixar aqui embaixo no link a descrição e corre aqui porque eu acho que vai lotar muito rápido essa agenda aqui, tá bom? Então vamos conhecer aqui todos os detalhes que a gente fez, cada cantinho, vou contar para vocês. Você chega aqui, você tem essa entrada, tem uma casa com 2 níveis, né? Um sobrado. E a gente quis trazer para cá a vibe da natureza e por isso nós decidimos trabalhar nesse imóvel com estilo mediterrâneo e trazer uma paleta de cores baseada no verde e no azul. A gente conseguiu fazer isso porque a gente já tinha alguns elementos, como o piso, aqui que é um piso, é uma cerâmica cinza, mas ela é clarinha, e a parte da madeira, que tem muita madeira, o teto de madeira, tem todo esse portal aqui de madeira. E um outro detalhe é que como nós temos a mata bem aqui na frente, e eu já vou mostrar para vocês o ponto principal aqui da nossa, dessa casa que a gente montou, que é a varanda, a gente tem uma mata aqui na frente. E isso faz com que fique muito escuro no final da tarde essa casa. Então, a gente tentou trazer mais claridade possível para dentro aqui do espaço. E, como eu falei, a gente trabalhou com uma paleta de cores verde e azul, e nesse caso, basicamente na varanda, no tom de verde. Então, gente, aqui, ó, nós reformamos tudo. Trocamos a bancada, colocamos uma churrasqueira a gás, que era um desejo do cliente. O armário aqui embaixo também ficou verde. Essa bancada aqui, ó, não existia antes porque só tinha a mesa, né? E quando a gente veio fazer a vistoria, eu senti necessidade de ter um apoio para a pessoa que está fazendo o churrasco. Então ela tá aqui, a bancada é pequena, então ela pode estar aqui junto de todo mundo conversando e isso faz com que você gere mais conexões e a gente quer passar experiências, né? Experiências positivas. Então a gente manteve a mesa. Fizemos esse aparador aqui para dar uma ajuda aqui na parte do churrasco e pintamos todas as cadeiras da mesma cor, porque antes era cada cadeira de uma cor diferente, as cadeiras estavam ótimas, em perfeitas condições, só que já estava um pouquinho desbotado e cada uma de uma cor, não trazer essa unidade que a gente queria para esse espaço. Um ponto principal da nossa produção, que eu vou mostrar para vocês, foi fazer a mesa posta. Então, quando a gente pensou no estilo mediterrâneo para esse espaço, não é só os móveis que a gente coloca, é a sensação que a gente quer trazer de quantas pessoas estiverem aqui, qual que é o potencial que tem. Então a gente investiu muito nessa parte aqui em relação à produção. Fizemos a mesa posta, nós fizemos salada de verdade aqui. Quem me acompanha nos stories viu a gente acordando 7h30 da manhã, porque a gente passou um final de semana inteiro, foram 2 dias para fazer a produção e para fazer as fotos e os vídeos, porque cada ambiente tinha um detalhezinho que a gente precisava ali ajustar. Então a gente fez a salada, a gente montou aqui a mesa com pedras, pensamos em toda a paleta de cores específicas para cá, as flores. Nós trouxemos para cá também um elemento que eu acho que faz um pouco de diferença também na produção, que foi o limão siciliano, porque ele tem esse tom de amarelo e ele dá um contraste também com o verde que a gente está trabalhando. E a gente trabalhou com uma louça branca, com os vasos brancos que a gente até tem aqui, ó. Então, se o hóspede quiser realmente fazer algo muito próximo do que a gente fez, ele consegue. Então, os vasos estão aqui, brancos, por conta da mata que é verde. Então, eu sempre penso na fotografia. Como é que vai sair a fotografia? Porque aí eu penso em questões de formas, tamanhos, cores. E como eu queria mostrar toda essa parte aqui, eu falei, óbvio que eu tenho que trazer o branco para dar destaque. Então essa parte da produção aqui ficou assim encantadora.
e tudo dentro da nossa paleta de cores verde. E contando um pouquinho mais aqui dessa varanda para vocês, nós trocamos os ventiladores, colocamos aqui ventiladores que são mais bonitos, sofisticados, que tem a ver com esse ar que a gente quer trazer. Então a gente investiu muito nisso, né? Um ventilador como esse que custa mais de R$2.000. E aqui, vindo para esse cantinho, nós temos essa parte do banco. Olha só que gostoso. O banco, ele já existia, mas nós trocamos toda a parte de tecidos. Esse tecido que a gente utilizou aqui é um tecido impermeável, só que é um tecido um pouco mais sofisticado também, porque a gente quer atrair um público mais de alto padrão para esse espaço. Normalmente em praia a gente trabalha muito com um tecido que é o Aquablock, mas ele é meio, sabe, meio um plástico assim. E esse daqui é um toque muito gostoso, ele não tem essa característica e ele é impermeável, você consegue limpar. E aí a gente fez isso tanto nessas almofadas aqui, gente, elas são muito lindas, esse tecido, ó, um composê, e essas almofadinhas aqui também, porque a preocupação dos nossos, né, dos meus clientes aqui desse imóvel é sempre a questão de manutenção. Mas vai estragar, vai sujar, você tá na parte da churrasqueira, a pessoa tá tomando cerveja, comendo carne e chega da praia molhada, então tudo isso a gente precisa pensar em como se usa os elementos que a gente tem. Então o banco, a mesa que já tinha aqui, as cadeiras, a gente aproveitou tudo, praticamente todos os móveis, e a gente trouxe alguns elementos novos. Eu falo muito aqui no canal, quando a gente vai fazer um trabalho como esse, de cores, de formas, de texturas. E essa varanda, porque ela tem a mata aqui na frente, ela fica um pouco escura. E a gente tem o padrão do condomínio, da cor do condomínio, que a gente não podia mexer. Mas eu queria clarear. Então o que eu fiz? Eu fiz esse arco branco aqui nessa parede, porque eu consegui clarear e consegui manter em volta o padrão do condomínio, que é esse tom de amarelo, meio nem puxando para um terra ali, e consegui clarear e dar destaque. Também pensando na fotografia, eu consigo fotografar isso daqui com um fundo branco e não com um fundo amarelo do padrão do condomínio. Então tudo é uma questão de criatividade, de experiência, de prática e ter um olhar treinado, direcionado. Então eu gostei muito aqui desse resultado, desse cantinho aqui que a pessoa pode relaxar, ficar vendo aí a natureza, os passarinhos. E pra gente fechar o tour daqui da varanda só, porque a gente tem toda a casa para ver, aguardem que será um vídeo muito longo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena. Quero falar para vocês da produção que a gente fez aqui nesse cantinho. Normalmente a gente faz uma produção para as fotos mais básica, mais simples, porém esse era o nosso ponto-chave. Não é uma área muito grande que nós temos aqui, como a gente vê em alguns outros imóveis, que eles têm uma sala grande, uma varanda maior. Aqui é um condomínio, ele tem uma área externa muito boa do condomínio, mas ele concorre com vários outros imóveis próximos. Então eu falei, a gente precisa realmente valorizar aqui esse espaço. Então nessa bancada aqui, na mesa posta, a gente montou como se fosse um churrasco mesmo. A gente trouxe bebidas para cá, cerveja no caso, porque a gente tá, né, querendo pegar ali o verão e trazer essa sensação gostosa de estar junto, compartilhando com a família. E a gente sabe pela neurociência que tudo que remete a alimentos ativa a nossa memória e isso desperta emoções, desejos e gera uma conexão muito maior. E para a churrasqueira aqui, a gente também fez a produção, gente. A gente fez, por isso que demorou 2 dias inteiros para fazer as fotos e o vídeo. A gente fez a carne, a gente colocou algumas verduras, legumes aqui para fazer essa simulação do churrasco. E vocês estão vendo aí nas fotos, ficou um resultado incrível, assim. Cada detalhe realmente foi pensado para ativar a memória afetiva e gerar mais valor por esse espaço. E para nossa surpresa, depois que a gente terminou tudo, tava fazendo as fotos, vieram os passarinhos aqui, a gente ficou encantada. E é isso que a gente quer trazer para as pessoas que vêm
visitar, que fiquem aqui, que elas saiam daqui se sentindo melhores de que quando entraram, que ela realmente tem um espaço de prazer, de relaxamento. Então, nessa casa em específico, a gente fez um investimento maior nessa parte de produção, algo que normalmente eu acabo não fazendo. E agora vamos para a parte da sala, que tem um detalhe aqui bem importante. Esse espaço aqui, ele é muito retangular. Então eu fico com um vão livre aqui no meio, que é muito legal, principalmente para quem tem criança, que pode brincar, que pode circular. A gente estava querendo tirar essa parte aqui, mas a gente não conseguiu. A gente queria deixar um vão maior, mas isso também não atrapalha muito. E o ponto principal daqui, como essa é uma sala muito comprida e a gente sempre quer ter o contato com a natureza, o que eu pensei em para cá? Primeiro, trazer um pouco mais de madeira para gerar essa conexão, e a gente tinha uma questão dessa poltrona aqui, tá encostado direto na parede. E aí ela ficava estragando a parede, então a gente fez esse painel de madeira, trocamos o tecido para dentro da nossa paleta de cores, e o mais legal é que a gente colocou esse espelho enorme aqui. E aí, o que acontece? Você tá sentado aqui, a pessoa pode estar sentada ali na varanda, olhando para você e se conectando com a natureza que ela vai ver aqui no fundo. Então fica um ambiente, uma sensação realmente muito acolhedora, de conexão com a natureza, de estar próximo, de pertencer àquele espaço. Independente se você está na varanda ou não, se você está olhando para dentro da casa. Isso foi uma coisa que eu percebi nos outros imóveis aqui. Porque como é um condomínio, a gente tem vários imóveis muito parecidos. E óbvio que a gente quer trazer o melhor para o nosso cliente, e fazer coisas diferentes. Então, o que eu percebi? Que muitas vezes as pessoas ficavam na sala ou, por exemplo, sentado na varanda, mas de costas para a mata, que é o ponto-chave aqui. E com o espelho não, a pessoa pode estar sentada na mesa da varanda, pode estar sentada aqui no sofá, que ela vai ter essa conexão com a natureza dos dois lados. E é muito legal que várias pessoas que vieram aqui falaram que nem perceberam que era um espelho. Né? Acho que tem muito disso, você vai ficar vendo o seu reflexo. E não, ele ficou super discreto e conseguiu acolher e trazer essa vibe que a gente queria para esse espaço. E aí o segundo ponto-chave aqui dessa sala foi esse quadro aqui, que a gente queria trazer um pouco do mar para dentro do espaço, mas a gente não queria nada que fosse muito icônico, ou sabe, aqui desenhos de peixinhos, coisinhas do mar. A gente queria uma coisa um pouco mais abstrata, mas que trouxesse essa representação do mar de uma forma sutil, e também a questão da cor. A gente tá com muitos tons de verde, a gente queria algo que quebrasse com esse verde, que realmente fosse uma peça-chave aqui da nossa proposta de trabalho. E aí a gente passou essa ideia para uma artista aqui do litoral norte de São Paulo, que é a Gabriela Smith, e a gente passou para ela as emoções que a gente queria passar dentro do quadro, as cores que a gente imaginava ter, que são os tons de azul, a ideia de você sair aqui embaixo seria a areia, e aí você vai se aprofundando ali no mar, e ela fez essa obra de arte personalizada para esse espaço, nessa proporção praticamente do tamanho do sofá, e que ficou assim incrível e deu também mais um destaque para o nosso trabalho aqui, ter algo realmente personalizado. E finalizando a parte da sala, eu quero falar para vocês da nossa escolha das almofadas, que a gente queria trazer um pouco do azul para esse cantinho, mas mesclando com todos os outros tons que a gente tem. Então eu trouxe esse tom de azul, que é o mesmo aqui das nossas poltronas, com um tom de azul marinho, que a gente linka com o quadro também. Vocês podem ver que ele tem várias nuances de azul ali, e ele vai se aprofundando e chegando no azul um pouco mais escuro.
O sofá, o cliente já tinha, a gente só fez uma limpeza e uma impermeabilização e também trouxemos uma manta para cá, mas também uma manta mais clarinha, porque a gente não queria tanto contraste e o nosso ponto-chave principal, que é o destaque da nossa varanda. E aí, vindo para cá, a gente tinha a parte da cozinha e o lavabo que tá aqui. E aí era tudo branquinho, com cara de cozinha de São Paulo. Você tinha esse armário aqui preto, que não adequava muito na nossa, no que a gente queria trazer para esse espaço. E a nossa sugestão foi trazer um verde mais escuro, um verde mais forte para a cozinha, até porque essa é uma área que ela é muito bem iluminada. Ela pega todo o sol que vem ali daquele hall de entrada, onde eu estava no começo do vídeo, e ela é uma das partes mais claras aqui dessa casa. Mas antes de falar da cozinha, eu quero falar aqui do lavabo, que a gente fez um detalhezinho, gente, super bacana e que não ficou muito caro. Então, a primeira coisa, a gente pintou essa porta de verde. Foi um custo convencer o meu cliente, eu vou ser sincera, que ele, não, mas verde, mas não sei o que, não vai ficar estranho. Eu falei, não, vai ficar muito bonito. Confia em mim, né? Cliente às vezes a gente tem que falar, confia, vai que vai dar certo. Então a gente fez esse arco todinho em ripado de madeira, porque a gente queria trazer de novo essa conexão com a natureza que não tinha aqui, que era tudo branquinho. E é um espaço que tem circulação, as pessoas batem, então se eu deixasse na tinta branca, ia estragar mais facilmente. E aí eu tinha os pontos de interfone, os pontos de tomada, ali em cima a gente escondeu o roteador de internet e a gente colocou aqui alguns acessórios de decoração que o cliente tinha. E eu tinha a porta do lavabo para fazer. E eu falei, não, vamos fazer de verde, a gente coloca essa boiserie aqui em volta, essa moldurinha em volta, fica uma portinha um pouco mais clássica, não aquela porta lisa, que vai dar o charme. E aí, a hora que você entra, olha só, o banheiro, ele é pintado a metade de azul. Isso gera de novo essa conexão que a gente está trazendo entre natureza, entre o mar, entre a natureza, entre o céu. Então eu tô linkado com o azul que tem no quadro, através aqui das paredes, né, da meia parede. Eu tô linkado com o verde da varanda, dos outros elementos com essa cor. Então isso te traz uma sensação, sabe, de surpresa muitas vezes, de encantamento. Você tá saindo de um ambiente, entrando em outro que é diferente, mas que tem a mesma, né, aquela mesma sensação de continuidade. E o lavabo é um ambiente pequenininho, então a gente tem que ter um cuidado também de não escurecer. E aí, por isso que a gente pintou metade de azul, metade de branco, trouxemos para cá esse pendente em palha que, nossa, deu um charme para esse espaço. Ali no fundo, eu trouxe os quadrinhos com tom de verde, exatamente para linkar com o verde daqui. Então a gente sempre está pensando nesses detalhezinhos de cores, de formas de conexão. Da hora que a pessoa ainda não tá tudo azul, não, eu tenho um detalhe ali de verde que conecta com a natureza. E para a bancada a gente utilizou alguns elementos também bem simples, bem básicos, até porque a gente tem que ter uma facilidade aí na limpeza. Então, do lavabo que eu queria trazer para vocês é isso. Agora eu quero falar para vocês aqui da nossa cozinha. A inspiração dessa cozinha foi linkar ela com a varanda. A gente está trabalhando aqui com um estilo mais mediterrâneo, como eu falei para vocês. A gente queria trazer mais natureza para esse espaço. E aí, a primeira coisa que a gente pensou foi em trocar toda a parte de acabamento dos armários. Os armários estavam bons, mas vocês vão ver que a gente vai passar foto do antes. As dobradiças já estavam super enferrujadas, as corrediças, tava aquele branco horroroso, então a gente trocou só a parte das portas e mantivemos a estrutura do armário, também sempre pensando em retorno do investimento. E a gente trouxe esse puxador aqui, ó, que é super bonitinho também, que dá um destaque meio vintage aqui pro espaço. As fitas de LED também, que dão sempre um charme, né, gente? Iluminação é tudo.
E a gente trouxe também até a parte de louça que a gente escolheu a dedo. Então colocamos essa prateleira verde, porque a gente escolheu essa paleta de cor mais, né, um verde mais mata, um verde mais fechado assim. Os revestimentos também a gente escolheu pensando nessa composição de verdes. E a gente escolheu todas dessa parte de louças que tinha também em detalhes verdes para cá. Mantivemos a bancada, trocamos a torneira e quando eu vim fazer a vistoria nesse imóvel, e depois eu passei um final de semana aqui e tudo mais, qual que foi a minha questão? Eu vim no inverno e tava gelado e a água da torneira aqui gelada. Eu falei, não, a gente precisa colocar um aquecedor aqui. Então a gente fez uma tubulação nova, enfim, a gente deu um jeito aqui de baixo e colocamos um aquecedor. Então eu gosto muito de frisar isso, que tem coisas que a gente não vê, mas que fazem a diferença. E nessa casa a gente quer atrair um público mais de alto padrão, que ele preza por esses benefícios, por essas comodidades de ter, por exemplo, uma água quente na cozinha. Principalmente no inverno, para lavar alguma louça que esteja mais engordurada. Então a gente pensa em todos esses detalhes. A gente também trocou todos os eletros aqui da cozinha. Então trocamos geladeira, porque a geladeira o cliente já falou que quando dava um alto verão assim, ela já não estava funcionando direito, não estava atendendo a demanda. O fogão eles trocaram, porque já trocou tudo, então já trocaram o fogão também. A gente colocou uma coifa, ó, vamos ver, a gente colocou a coifa que não existia aqui nesse espaço. A gente fez essa parte aqui também que não existia, porque só existia o nicho tudo branco. Trouxemos revestimento, trouxemos a fita de LED, revestimos novamente toda essa parte de bancada, a porta dos armários que a gente substituiu. Então a gente fez toda uma composição aqui para realmente essa cozinha se tornar, né, o que vocês estão vendo hoje. E na parte de produção, como a gente focou muito na parte da varanda, aqui eu queria fazer algo mais leve, e eu também não podia usar coisas muito pequenas para produção, porque senão ele meio que ia sumir ali nas fotos. Então a gente trouxe para cá um vaso que o cliente tem mesmo, que tá aqui em cima, transparente, com alfaces, né, folhagens em geral que a gente utilizou também para fazer a nossa mesa posta. E aí que é interessante da gente pensar que a gente tem que ter um link entre as coisas. Se eu tô fazendo salada, por exemplo, ali na mesa posta, faz sentido eu ter aqui algo relacionado a isso, algo relacionado, né, a folhagens para fazer ali uma salada. Então é importante a gente pensar nessas conexões. E aqui a gente tem a nossa lavanderia, e era um outro pedido do cliente, a parte da lave-seca, né? Eles queriam colocar uma lave-seca nesse espaço. Aqui a gente só tinha um ponto de água no tanque, mas a gente rasgamos a parede aqui e levamos um ponto de água e esgoto para esse local, para a gente conseguir utilizar essa lave-seca, que faz muita falta, principalmente na alta temporada. Você tem uma demanda muito grande de hóspedes, então é importante que você tenha um lugar que você consiga lavar facilmente as coisas aqui da casa. Não são muitas, mas a gente precisa ter. E a gente entrou com uma proposta agora, a gente não, né, o cliente, na verdade, ele não oferece roupa de cama, mas a gente precisa deixar no mínimo um lençol em cima da cama para proteger, e isso precisa ser lavado. E a gente tem que ter agilidade nesse processo. Então por isso que a gente trouxe a lave-seca para esse espaço. E aqui na cozinha também, a gente tinha esse arco aqui, né, que eles fizeram, e eu queria dar um destaque para ele, colocando umas pecinhas decorativas bem aqui em cima, que talvez muita gente acabe nem percebendo, mas quem percebe já nota o cuidado que a gente tem com os detalhes. E aqui na parte da cozinha entra algo que é muito diferente de quando a gente produz um imóvel para venda. Então eu faço hoje tanto trabalhos para a gente colocar o imóvel para venda, quanto para temporada. E aqui a gente olha toda essa parte de louças, metais.
Então nós trocamos todas as panelas, colocamos panelas novinhas, porque as panelas já estavam desgastadas. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. A gente reorganizou toda a parte de talheres que ele tinha. Antes estava uma bagunça, ele não tinha jogos, né? Tava tudo faltando, porque ele começou a alugar com o que ele já tinha aqui. E foi indo até a gente fazer a reforma. Foram 2 anos assim até fazer a reforma. Essa gaveta também a gente reorganizou ela. Quando o cliente contrata a gente para fazer esse perfil de imóveis de temporada, a gente deixa tudo prontinho no lugar. Então a gente vem, reorganiza toda a parte, né, aqui de copos, taças, vê o que está faltando. Aqui o nosso foco principal era a parte da churrasqueira, então eu preciso pensar que eu tenho que ter um copo de chopp decente para o meu hóspede tomar uma cerveja muito gelada. Eu tenho que ter taças de vinho também. E tenho que ter itens de reposição, porque se quebra uma taça, eu tenho que ter guardado. Então a gente deixa com sal, com açúcar, com os armários, ó, todos organizados. A gente separou umas 2 caixas de coisas que a gente falou, olha, cliente, a gente, né, sugere você trocar, como as panelas, tinha copos avulsos, xícaras que tinham quebrado e tinha de um jogo só tinha 2 ou 3. Então a gente faz toda essa organização também, que é bem importante, ver o que está faltando. Se não falta, por exemplo, uma cafeteira, uma sanduicheira. Então toda essa triagem é importante que seja feita, e é um trabalho realmente muito minucioso que a gente tem, e é um cuidado, um carinho que é muito gostoso de você pensar que esse espaço vai estar recebendo famílias, realizando sonhos, vivendo emoções, momentos felizes aqui dentro. Então tudo que a gente faz é com muito carinho, com muita dedicação. Eu acho que eu já falei bastante da parte aqui de cima. Vamos conhecer os quartos agora?